Olá pessoal, eu sou o Léo do canal Mundo Digital e dando continuidade ao curso Despertar, eu quero agora finalizar esse tema Transição Planetária, que foi o material colocado nos últimos 3 vídeos, e no primeiro vídeo da Transição Planetária eu fiz uma introdução com uma pequena definição sobre esse assunto. No segundo e no terceiro eu coloquei como acontece, explicando toda a etapa de uma transição planetária. E nesse último vídeo dessa parte de transição planetária, eu vou continuar no como acontece na parte final de todo esse processo, ok? Então é o seguinte, pessoal, depois de tudo que eu já expliquei, quem não assistiu os outros vídeos, vai lá, confere todos os vídeos porque os assuntos estão ligados, né? Então é muito importante que você veja todas as explicações que já foram passadas para ir acompanhando tudo passo a passo e não perder nada, tá? Nesse último vídeo, então, dessa parte da transição planetária, ainda como acontece, eu quero explicar a fase final de uma transição planetária. Qual é o processo que acontece tanto no planeta quanto com os seres que nele habitam, que é o nosso caso aqui. Principal dessa parte é explicar o que acontece com todos nós, com a humanidade, com os espíritos que aqui estão. Então, como eu já falei antes, existe uma série de coisas que acontecem nesse processo de transição planetária. E basicamente eu deixei bem claro explicando que tudo está ligado a níveis energéticos, frequência, vibração, elevação de consciência, a evolução que os seres têm que passar, o processo evolutivo que os seres têm que passar nessa transição planetária, tanto o planeta quanto todos nós que estamos aqui. Então, em relação ao planeta, eu já expliquei o que acontece com os planetas em processos evolutivos, em processos de transição, e todos os seres têm que acompanhar esse processo. No nosso caso, no caso dos seres que estão dentro dos planetas, tem um tipo de evolução e os planetas, eles, independente do que tiver que acontecer, eles vão passar por esse processo evolutivo. Já os seres que estão aqui não necessariamente vão conseguir acompanhar esse processo evolutivo. Alguns vão e outros não. Então, como o planeta, obrigatoriamente, ele vai passar por essa transição, porque ele tem que passar, e como eu expliquei, isso acontece por bem ou por mal, de uma forma mais tranquila ou de uma forma mais dolorosa, mas o planeta vai passar. Afinal de contas, nosso planeta está aí há bilhões de anos resistindo a tudo e a todos. Então, pode acontecer a transformação que for no planeta, que ele vai continuar e ele vai acompanhar todo o processo evolutivo como tem que ser. Já nós que estamos aqui, se a gente não conseguir acompanhar esse processo evolutivo, algumas coisas vão acontecer. Para quem conhece bem, a Bíblia tem aquela expressão muito famosa que é a separação do joio e do trigo. O que isso significa? Na verdade, isso tem uma aplicação muito lógica dentro da transição planetária e vocês vão entender muito bem por quê. Como o planeta ele passa por esse processo evolutivo, os seres que aqui estão têm que acompanhar. Quem acompanhar, muito bem. Quem não acompanhar, vai acontecer coisas diferentes para os dois lados, tá? Tudo em relação a nível de energia, de frequência, de vibração, de elevação da sua energia. Então, o que acontece? Basicamente, vamos ser bem objetivos aqui e fazer uma explicação bem simples. Quem tiver uma elevação espiritual do nível que o nosso planeta vai se estabelecer depois dessa transição, no nível que ele tem que se encontrar após a transição, que no nosso caso aqui a gente está falando da era de regeneração, essas pessoas que acompanharem esse nível de elevação espiritual compatível com o nível da transição do nosso planeta para a era de regeneração, podem ou não continuar aqui.
Isso vai depender de uma série de coisas que não tem nem como entrar nesse mérito agora dessa questão aqui, que a gente pode vir a falar mais para frente. Mas aqui eu quero mais assim falar em cima do que realmente vai acontecer com cada espírito presente aqui no planeta. Então, alguns vão ter condição e vão ser merecedores de permanecer no planeta regenerado. Ou seja, essas pessoas vão estar regeneradas também. Tá? Então tudo tem que ser igual, tudo tem que ser compatível. Nível de energia, o nível de frequência e vibração energética tem que ser compatível do planeta com os seres que vão ficar nele. Pessoas que já estão num processo evolutivo e numa expansão de consciência até mais elevada do que o nível que o planeta está alcançando, essas pessoas vão sair daqui e vão ser levadas até outros lugares mais evoluídos que o nosso planeta vai ficar. Esse vai ser levado acontece através do desencarne mesmo, né? Do que a gente conhece como morte, mas a gente sabe que não existe morte, simplesmente são estágios, né, de uma vida continuada. Você sai daqui e vai para outros lugares. Né? Num universo tão gigantesco desse, existem lugares dos mais diversos para serem e já habitados por vários seres. Então, quem tiver um nível de elevação moral, um nível de evolução da sua consciência, um nível de amor muito elevado, até mais do que o nosso planeta vai ficar quando ele entrar totalmente na era da regeneração, essas pessoas vão ser levadas para outros lugares mais evoluídos ainda. E a mesma coisa vai acontecer para quem não alcançar nem o estágio de regeneração e nem um estágio mais avançado. Essas pessoas não vão ter condição de permanecer no planeta regenerado. Não vai ter compatibilidade energética mais para suportar seres, né? Estamos falando aqui basicamente de pessoas, de seres humanos mesmo, né? Dos espíritos que estão aqui nesse planeta e não acompanharem essa evolução. Tá? O que vai acontecer? Essas pessoas também serão removidas daqui e serão levadas a lugares onde o nível é compatível com o nível que elas estão. Ou seja, infelizmente, planetas mais primitivos. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem entendida por todos, porque isso faz total diferença no conhecimento que a gente precisa ter do que é o processo de uma transição planetária e o que acontece com todos nós presentes em um planeta em processo de transição. Isso, inclusive, fortalece e muito a nossa vontade de ser melhor, de evoluir, de acompanhar o processo evolutivo do planeta. Então, resumindo, para não estender muito esse vídeo, não tem muito o que ficar enrolando nesse assunto, eu quero ser bem objetivo para que vocês possam entender da forma mais clara e mais simples possível o que acontece. O planeta está passando de uma fase de provas e expiações, uma fase menos evoluída para uma fase mais evoluída, que é o planeta em processo de regeneração. Tá? Já expliquei que isso não acontece de uma hora para outra, isso leva tempo, mas nós estamos no limiar dessa transição. Então, esse processo está acontecendo, vai continuar acontecendo até ele se concluir. O planeta vai passar por isso e vai finalizar esse processo como sempre aconteceu. Esses ciclos, eles têm que acontecer. E depois desse ciclo de regeneração ainda terão outros. Porém, esse é o momento atual, esse é o momento em que nós estamos agora, e nós, como seres espirituais habitando esse planeta, a gente vai ter condição de acompanhar isso ou não. É lógico, dependendo do que, eu já falei várias vezes antes, da nossa transformação interior e também da transformação do coletivo. Tá? Então, a nossa transformação interior é extremamente importante e a transformação interior, a reforma íntima de todas as pessoas e também de cada um e também de forma individual e também do coletivo. Tá? Então, dependendo de como acontecer esse processo todo,
As pessoas que conseguirem essa transformação interior, essa reforma íntima e essa elevação compatível com o planeta, podem ou não ser merecedores de continuar aqui. Não quer dizer que os que não vão continuar vão estar em situações críticas ou ruins, não, de forma alguma. Quem ficar aqui já vai receber um planeta regenerado que será extremamente especial. Quem sair daqui provavelmente é porque ele já está num processo até mais elevado do que o ciclo em que o nosso planeta se encontra, e ele vai ser levado a locais mais evoluídos ainda do que o nosso planeta vai ficar. E aqueles que não tiverem compatibilidade energética com esse novo nível vibratório do nosso planeta, que é o nível de um planeta em regeneração, essas pessoas não vão ter condição de continuar aqui. Não tem menor condição. Inclusive, mais para frente eu vou falar de algumas coisas que acontecem para fazer essa separação, que, como na Bíblia, trata a separação do joio e do trigo. É muito simples de entender dessa forma. Quem conseguir evoluir, quem conseguir fazer o que deve ser feito, fazer a sua reforma íntima e melhorar como ser humano e elevar a sua consciência, fica aqui ou vai para lugares melhores ainda, tá? Lugares mais evoluídos ainda. Quem não conseguir alcançar esse estágio não terá condição de permanecer num planeta regenerado. Então ele será retirado daqui e será levado para lugares em processos evolutivos inferiores ao que a Terra vai ficar. Desde a fase primitiva até vários outros, a própria fase das provas e expiações, que são fases inferiores ao que a Terra vai alcançar, tá? Então, isso aí é uma coisa que é importante a gente entender para não ter medo, né, e não ter assim essa falta de esperança em relação a tudo isso. E as pessoas têm que se esforçar para melhorar, mas Deus é tão bom, tão amoroso, que Ele mesmo assim, Ele dá uma nova chance a todos os seus filhos. Então todos têm uma nova chance de melhorarem como seres humanos, evoluírem, expandirem sua consciência, elevarem os seus valores, o seu sentimento a locais mais nobres. Então, todos terão oportunidade de continuar. Alguns aqui mesmo, melhorando cada vez mais, outros saindo daqui para lugares superiores ainda, e outros vão para lugares onde eles vão ter que, infelizmente, regredir para recomeçar, literalmente recomeçar, ter uma nova chance de tentar ser melhor, né? Isso vai acontecer com certeza com as pessoas que estão totalmente desligadas de tudo que está acontecendo, as pessoas que estão focadas no materialismo, no ego, no ódio, no rancor, na maldade. Então essas pessoas não vão ter a menor condição de continuar no planeta, isso é uma coisa óbvia. Então elas vão para lugares onde esse tipo de coisa domina, que são o quê? Planetas inferiores. E aí, infelizmente, é óbvio que a vida dessas pessoas será muito mais difícil, porque elas vão ter que reiniciar todo um processo de elevação, de evolução, e eles vão ter que passar por várias situações extremamente difíceis, complicadas, dolorosas, como a gente já vive hoje. Então, pessoal, basicamente, para resumir esse tema, a coisa acontece dessa forma e nada além disso. Muito simples de se entender. Mais para frente eu vou falar de alguns agentes transformadores, tá? Algumas coisas que eu venho estudando intensamente, pesquisando intensamente com outras pessoas pelo mundo todo, onde a gente vai ver como essas mudanças podem acontecer através até de algumas coisas externas ao nosso planeta, ok? Então, até o próximo vídeo, grande abraço a todos, fiquem com Deus.